Fala que a mulher é muito emocional, eu preciso dessa sobremesa. No auge do meu luto, só o que me consolava era cheeseburger, batata frita, com muita maionese, ketchup e Coca-Cola. Olha como Se a não gente tivesse transfere isso pra aquela alimentação. comida de rua mesmo, daquele carrinho dali da rua, Uhum. tivesse assim, bem gordurosa. Não tinha outra coisa que falar. Eu dizia, não, peraí, que hoje eu tenho que comer. Se eu não comer, eu vou surtar. Mas é mesmo. A comida, ela é emocional. Ela é emocional. Ela é emocional. Né? Então a gente tem que controlar isso. Fantástico. Eu sou taurina, mano. Preciso comer, eu como com os olhos, eu como do jeito vamos falar sobre isso emocional, aqui. É verdade. Enfim, vamos lá. Fantástico. Hoje também a gente vai sair tarde daqui, hein? Rodrigo nem avisa que já tá gravando. Eu aqui já empolgada com esse tema, a gente já batendo papo aqui, porque são muitas perguntas. E foi uma das sugestões, Nath, que enviaram pra gente, né, de pedidos, foi que a gente falasse sobre seletividade alimentar. Né? Então é fantástico ter você essa noite aqui, muitíssimo obrigada, doutora Natália Araújo, terapeuta ocupacional, que vai falar com a gente hoje sobre seletividade alimentar. Você sabe o que é? Você sabe diferenciar uma seletividade, que é um transtorno, do que é só uma preferência da criança? A gente vai falar sobre isso. Mas, muito obrigada por você estar aqui com a gente em mais um Pode Escutar, Pode Falar, manda mais sugestões e a gente vai, assim, manda sugestões não só de tema, mas de profissionais também, pode mandar. Então, assim, querida doutora Natália, que prontamente aceitou o nosso convite, isso pra gente é fantástico, nós estávamos querendo há tempos, né, uma terapeuta ocupacional, indicada, renomada, que tivesse um currículo, e do jeito que você estava falando, você é muito apaixonada pelo que você faz, e é muito legal a gente ver profissionais que brilham os olhinhos e que têm essa preocupação com o outro, e assim, eu já amei essa primeira pauta que a gente teve antes da gravação ali, o Rodrigo já estava gravando uns 5 minutos, mas, gente, só para vocês terem uma prévia do que vai ser essa noite. Obrigada, doutora Natália. Eu que agradeço, Izzy. Para mim, toda vez que eu tenho que falar sobre seletividade, sobre o meu dia a dia como terapeuta, né, sobre o tratamento de crianças neurotípicas, é um prazer para mim, porque, de fato, eu amo muito o que eu faço. Eu tenho um dia a dia repleto de muitas experiências, né, desde os bebês até os adultos, eu acompanho. Então, assim, a gente tem uma riqueza e uma experiência para passar. O que eu mais quero, todas as vezes que eu tenho oportunidade de levar conhecimento, seja fazendo um curso, seja ministrando uma palestra, é que mais pessoas possam, ao receber essa informação, modificar, dar um start, ajudar o seu filho, ajudar aquela família, que de fato precisam daquela informação para seguir e até para buscar ajuda também. Perfeito, é o nosso principal objetivo aqui no Pode Escutar, Pode Falar, desde quando a gente começou, né, a falar principalmente de desenvolvimento infantil, é levar essa teoria que é tão importante, porque eu falo que quando a gente se mune dessa teoria, né, é uma arma importantíssima para a gente lidar com as nossas expectativas, com o que está acontecendo no nosso dia a dia e saber exatamente quando procurar ajuda, né, o que está acontecendo aqui. Eu acho que isso daqui eu vi ali no Pode Escutar e tem alguma coisa aqui alterada, eu preciso realmente procurar um especialista e entender mais, né? Então, ter vocês, profissionais como vocês aqui, dividindo o seu dia a dia, compartilhando os seus conhecimentos, pra gente não é só prazeroso, é enriquecedor, né? Então, muitíssimo obrigada, por isso que eu vou te apresentar aqui para todo mundo. A doutora Natália Araújo é terapeuta ocupacional, tem certificação internacional em integração sensorial. É uma outra pauta, viu? Tá bom. Essa é uma outra pauta sensacional, falar sobre integração sensorial, pela USC dos Estados Unidos, professora de especialização do desenvolvimento infantil e fisioterapia neurofuncional, pela faculdade Inspirar. Olha, da minha amiga, um beijo para você. Ela é fono também, né? A Diane, beijo de faculdade Inspirar, e atua há 13 anos com desenvolvimento infantil. Que currículo brilhante. E 13 com autismo. Olá, e 13 anos com TEA também, muito bem. E mamãe do Pedro
e da Maricota. É isso mesmo. Quantos anos tem o Pedro? Quantos anos tem a Maricota? Pedro tá com 8 aninhos e a Maricota tá com 6. Um beijo para vocês. Mamãe tá aqui essa noite comigo pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto mega relevante e importante também, que foi muito pedido, né, pelos nossos telespectadores aqui do Pode Escutar. E já vai colocando esse aviãozinho para funcionar aí, já vai compartilhando, né, esse episódio com todo mundo que tem criança em casa, com toda mamãe que por acaso te falou, o meu filho não tá comendo isso, meu filho parou, meu filho teve uma mudança abrupta na alimentação, né, o que fazer, o que que eu faço. Então assim, já manda também para ela começar a entender um pouquinho mais, né, sobre o assunto, e você também que tá grávida, tá com o bebê em casa, vai começar a introdução alimentar, ou já tem uma criança ali na fase dos 2 anos, né, que tá ali começando a mudar um pouquinho também o paladar. É importantíssimo, nos ajude curtindo, compartilhando. Retrazer profissionais como a doutora Natália aqui não é tarefa fácil, hein, gente? A gente fica ali, eu e o Cauê, sempre pensando nos profissionais e nos assuntos, né, sobre o desenvolvimento infantil para trazer aqui para vocês. E, Nath, antes da gente começar, eu te fazer aqui essas primeiras perguntas, né, eu preciso agradecer quem acredita no nosso projeto, né, quem está junto, nos ajudando, patrocinando, sendo parceiro, né, que são os nossos parceiros, principalmente desde o início, praticamente, aí, do nosso projeto aí do Pode Escutar. Então, Clínica Audionorte Saúde, muito obrigada. Lá você encontra... Olha eu errando da minha clínica. Excelente. Clínica Audionorte, não conheço muito a Clínica Audionorte, gente, mas vamos lá. Clínica Audionorte Saúde, lá você encontra exames, diagnóstico audiológico infantil e adulto. Quem faz diagnóstico audiológico, inclusive, nas crianças é a Titia Isa e a Titia Ju. Eu queria também mandar um beijo pra Ju. A gente fala que é a Xuxa e a Paquita, lá da Audionorte. Porque assim, gente, diagnóstico infantil, ele não é tarefa fácil. A gente vai muito pelo comportamento das crianças e muitas vezes, na verdade, seria até necessário em todas as vezes, ter uma profissional dentro da cabine com a criança e uma outra fora. Então, eu e a Ju somos muito parceiras nisso, né, porque ela fica dentro da cabine, condicionando essa criança para responder de forma adequada aos estímulos que eu emito lá do audiômetro de fora. Então, essa parceria é importantíssima para a gente chegar realmente num diagnóstico mais preciso, de uma forma mais rápida e mais eficaz também. Então, realmente isso faz toda a diferença. Então, quero mandar um beijo para minha Paquita, viu, Ju? Obrigada por toda a ajuda. E é um diferencial muito grande que tem na Audionorte, é ter 2 profissionais sempre trabalhando juntas para chegar nesse diagnóstico audiológico infantil. Né? E a gente também tem todos os equipamentos necessários, né, para realmente a gente chegar a um diagnóstico mais fácil, mais rápido, mais preciso aí dessa criança. E audiológico, é claro que também adulto e idoso nós atendemos, e na reabilitação auditiva também. Então, caso seja identificado, diagnosticado uma perda de audição, nós temos a reabilitação auditiva através de aparelhos auditivos convencionais e até implantáveis também. Terapia fonoaudiológica para o desenvolvimento de linguagem, para vários transtornos desse desenvolvimento, né, e várias especialidades também dentro da fonoaudiologia, que é realmente uma ciência muito grande. A gente tem 7 fonoaudiólogos ao todo lá na Audionorte, temos otorrinolaringologista também, temos nutrição, e tá faltando TO, doutora Natália, né, muito obrigada, faltando TO lá, mas é importantíssimo uma clínica multidisciplinar, né, e que realmente essa mãe não tenha que levar a criança aqui, né, e a gente consiga atender na maior demanda lá na clínica, é realmente importantíssimo pra gente. Então, Clínica Audionorte, muitíssimo obrigada. Depois que eu errei o início, eu tive que fazer aqui a capa agora com a Audionorte. O Cauê não vai tirar isso, você vai ver, ele vai deixar isso, ele não vai editar essa parte. Tá bom, vamos lá, vai estar em preto e branco lá, olha lá eu em preto e branco falando. Ai. Clínica Poligastroendoscopia Avançada, o carro-chefe endoscopia, colonoscopia, mas tem diversas especialidades na clínica, então desde gastropediatria, né, tem agora a parte de oncologia, vai ter de ortopedia, tem muita novidade vindo ali da Poligastro, hein? E
o melhor que todo mundo fala é do atendimento rápido e do agendamento rápido também, né? Então, parabéns também, né, a todo o atendimento diferenciado, uma clínica diferenciada, tem tomografia computadorizada, tanto adulto quanto infantil também, com anestesista do lado, sempre acompanhando todos os procedimentos, dando maior segurança, né, ali em todos os atendimentos da poligastro endoscopia avançada. Parabéns por esse trabalho diferenciado e realmente é uma clínica de referência aqui, além de todo o atendimento profissional, o atendimento, eu falo assim, desde o telefone, né, da rapidez do agendamento, de tudo que a clínica hoje tem para oferecer, das diversas especialidades e ainda vários planos de saúde, né, atende vários planos de saúde lá também. Então, parabéns, Clínica Poligastro, e muitíssimo obrigada pela tua parceria aqui no Pode Escutar. Fest Escova, muito obrigada também. Lá o meu tempo vale muito. Eu falo que eu amo a Fest, porque eu não espero, Nath, eu não espero. Eu chego, já tem alguém ali para ver o meu carro, para estacionar, porque estacionamento aqui a gente sabe o quanto é difícil, e ainda ter essa segurança, né, de ter alguém ali te prestando esse serviço em frente ao salão, make, cabelo, tratamentos de cabelo hoje tem também lá, tem manicure, então maravilhoso. Muito obrigada, tudo Fest também, né? Fest, obrigado. Tem a Fest Escovinha, é sempre importante a gente falar também que tem a Fest Escovinha. Então, quando a Maju tiver cabelo, ela vai cortar lá. Maricota já cortou. Olha lá, a Maricota já cortou eu lá. de um lado e ela de outro. Maravilhoso! Olha lá o tempo da mãe. O tempo da mãe eu adoro quando tem essa parceria, exatamente, porque eu consigo levar e ao mesmo tempo cuidar de mim e ela cuidar dela também. A gente já vai ensinando. Corta lá também. Ai, que lindo, é verdade. Maravilhoso. Fest, obrigada. E olha o que a gente tem sempre para adoçar a nossa noite aqui nas gravações do Pode Escutar. Pode falar, Nath, isso daqui é uma loucura. Vou falar para o meu personal, para ele não ver essa parte. Não, nem nutri, nem personal, hello. É funcional, tudo funcional. Lenoca, você é demais. Muito obrigada por esse chocolate dos deuses, eu nem sei falar. Olha, Lenoca tem um dom, é um dom isso daqui, viu? Porque não é, pode dar a receita que for para qualquer pessoa, não vai sair igual de Lenoca, porque eu falo que é um dom, realmente. Eu desde os mesários do João, toda vez é a Lenoca, aniversário meu, dos meus filhos, do meu marido, de todo mundo lá em casa, é Lenoca, desde o bolo, os docinhos, tem salgados, também tem torta salgada, Ave Maria, aquele empadão dela, meu Deus, vamos parar de falar, eu tô aqui. Lenoca, obrigada, um beijo. Obrigada por estar com a gente desde o início. E a gente falando aqui, já foi o último, foi de comida, que é porque a gente vai faltando. O gancho. Tudo bem comer só os bolos de pote da Lenoca? Não teria seletividade. Não teria seletividade, seria uma preferência bem grande essa, né? Perfeito. Vamos lá, então, falar sobre esse assunto que tem arrancado fios de cabelo de muitas mamães e papais, trazido insônia e muitas preocupações, porque é isso que acontece, né? Falar um pouco sobre seletividade alimentar, porque a gente vê que é algo muito comum e que desperta realmente curiosidade, ansiedade, né? Interesse em saber um pouquinho mais. Eu acho que hoje à noite vai ser importantíssimo. De novo, eu quero te agradecer, né, por esse compartilhamento, né, que você aceitou dar aqui no nosso Pode Escutar. E a minha primeira pergunta é, claro, vamos entender melhor o que é uma seletividade alimentar, doutora Natália. Tá bom. Seletividade alimentar, ela tem um critério diagnóstico, né? Primeiro, ela se caracteriza, é um distúrbio que se caracteriza pela restrição de alimentos durante a alimentação. Mas essa restrição, ela tem que estabelecer um critério de 30 alimentos. Então, quando a criança atinge ali apenas 30 alimentos de sua preferência, a gente já caracteriza como a seletividade alimentar, tá? Então, ela tem esse marco. Dentro desse marco, dentre esses 30 alimentos, geralmente o que a gente observa é a preferência por grandes grupos de alimentos. Por exemplo, carboidratos, açúcares, alimentação multiprocessada, né? Então, a gente já vê ali uma certa tendência a esses tipos de alimentos.
e também uma certa restrição ou uma certa como é que eu posso pensar na palavra? Recusa de alimentos relacionados a alfaces, por exemplo, verduras, legumes e frutas. Então, a gente vê ali uma grande discrepância dentre esses 30 alimentos, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu prefiro e o que eu não prefiro. Então, quando a criança começa a excluir grupos alimentares inteiros, não como proteínas, não como nenhum tipo de carne vermelha, então ela já começa a se caracterizar como uma seletividade. Então a gente precisa fazer aí esse rastreamento de tudo que essa criança come, verificar essa quantidade, verificar se ela está restringindo grupos alimentares inteiros, né? E quais são essas características e fechar esse distúrbio alimentar, que é a seletividade alimentar. Perfeito. E a seletividade alimentar é o mesmo do transtorno alimentar restritivo evitativo? Não é a mesma coisa. O TARE, ele tem um outro critério diagnóstico, tá? E ele só é fechado, esse diagnóstico, pelo psiquiatra. Tá. Então, ele é um pouco mais severo. Para ser característico, claro que ela vai passar por uma seletividade. Sim. Mas quando existe essa criança, ela passa por uma tríade, a primeira é que ela tenha que fazer um uso de suporte alimentar, sonda ou algum outro tipo de suporte para se alimentar, é um critério diagnóstico para TARE. O outro critério é quando ele precisa fazer uma suplementação alimentar. Então, eu preciso entrar com um suplemento hipercalórico porque essa criança está com déficit ponderal, por exemplo. Um déficit de peso, de estatura, de crescimento. Então, se ela tem um déficit ponderal e ela precisa entrar, por exemplo, com uma alimentação suplementar, já é característica de TARE. Tá? Ou seja, se dessa tríade que eu falei, ela apresenta pelo menos 2 critérios, ela é uma criança que está com risco do transtorno alimentar restritivo. E aí a gente precisa encaminhar para o psiquiatra fazer esse diagnóstico e o tratamento também. Perfeito. E doutora Natália, o que causa? Quais são as causas da seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela é multifatorial. Então, um engasgo pode causar seletividade alimentar. Por exemplo, tem crianças que ao se alimentar muito novas engasgaram. Sim. E aí, a partir disso, Gerou um medo, um trauma, um pânico. E aí, meu pai não me deu mais porque ficou com medo de engasgar, minha mãe também não deu, essa insegurança passou para mim. E eu, por diversos motivos, desenvolvi um trauma e não consigo me alimentar de outra forma. Essa é uma causa, por exemplo. A outra causa pode ser o nascimento do segundo filho, né? Ali uma certa insegurança, ou então a presença do nascimento do segundo filho, às vezes é muito comum, tá? E a maior causa de todas, digamos assim, 90% dos casos vem de uma disfunção de integração sensorial. Está relacionada às características sensoriais daquele alimento. Textura, cheiro, cores, formas, tudo aquilo que desperta em mim uma sensação, tá? Então, a gente percebe que 90% vem daí. E, principalmente, quando acompanhado a um transtorno do neurodesenvolvimento, essa causa sensorial também, que é uma incidência muito grande nos transtornos, corrobora para que a seletividade alimentar também tenha uma incidência muito grande nesses casos. Perfeito. E Nath, como é feito o diagnóstico da seletividade? Você até falou, a gente, né, vê 30 alimentos e tudo, mas como é que é feito esse diagnóstico? Ele pode ser dado só pela terapeuta ocupacional ou precisa também ser multidisciplinar? Eu acho importante ser multidisciplinar, porque assim, eu preciso primeiro ver se essa criança está com uma saúde nutricional ok. Por exemplo, ela está mantendo uma dieta um pouco restritiva, mas ela está com déficit de minerais, ela está com déficit de vitaminas. Isso é um dado importante para mim, né? Para que eu possa atuar ou elencar como não intervenção, por exemplo. Né? Um outro ponto que é importante a gente considerar é que impactos essa criança tem na rotina dela com essa não alimentação. Eu consigo sair para um shopping, eu consigo levar essa criança para algum lugar e ela consegue se alimentar, ou eu deixo de sair de casa porque ele não se alimenta. Só se alimenta em casa, naquelas condições, ou então se for aquele alimento, ou se for só aquele lugar. Né? Eu tenho um clientinho que ele só come o hambúrguer do Madeiro. Se não for de lá,
ele não come nenhum outro. Uhum. Né? Então, assim, toda vez que a mãe sai para lanchar, tem que ir para lá. Não adianta ela querer ir para outro lugar, porque ela não vai. Então, isso é um dado importante. Né? Quer dizer, quando começa a gerar impactos na rotina e no desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Alimentação, você que é fono sabe, é importante para dentição, é importante para fala, é importante para deglutição, uma série de outros componentes que são importantes. Tá afetando essas habilidades? Então, a gente precisa intervir também. Então, a gente começa buscando esses profissionais múltiplos que juntos, né, a gente possa pensar nesse diagnóstico e quem vai, por exemplo, até por onde vai começar essa intervenção. Porque às vezes eu digo, olha, tem questões sensoriais envolvidas, importantes? Tem. Então, assim, se não tiver o tratamento de disfunção sensorial, a gente não vai avançar. Vamos caminhar junto. Agora sou eu e a fono, ou sou eu e o nutri, né? Ou é a fono e o nutri, agora depois a TO entra. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa avaliação ali, fono, nutri, TO, para que a gente possa ter uma visão geral do desenvolvimento dessa criança e, de fato, fechar um diagnóstico correto. Porque a gente tem, eu vejo aí no meu dia a dia, dois lados. Um lado que de fato acontece, as crianças com seletividade importante, e eu vejo também uma ansiedade dos pais. Né? Então, a gente tem que localizar essa ansiedade, a gente tem que falar para esse pai, a gente tem que ver se de fato essa criança precisa de uma intervenção. Terapia, né, é algo que é sério, exige custo, exige logística dessa família, né? Existe disponibilidade dessa família e dessa criança. E quando você vai para um tratamento de seletividade alimentar, naturalmente você vai mexer na rotina dessa família. Sim. Essa família está preparada para isso? Ela de fato quer vivenciar esse processo? Então eu faço toda essa análise, né? Isso é muito importante. Porque todo mundo tem que estar envolvido e dedicado, né, a isso. Os cuidadores, quem compra o alimento que a criança só come, quem deixa de comprar. Perfeito. Né? Eu falo, mas ele só come biscoito. Mas quem come biscoito é você? É ele que vai lá no supermercado sozinho, pega a carteira e fala, eu comprei o biscoito, e é isso. Não, tá lá porque você comprou. Perfeito. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para tudo isso. E quando eu recebo essa família, eu falo, você quer mesmo? É importante? Vou precisar de você. Diante de tudo isso que a gente conversou, vendo que o seu filho tá bem, tá aprendendo legal, tá ganhando peso, tá crescendo, você vai escolher agora mudar todo esse padrão? Então, vamos identificar o que de fato é necessário e não é necessário para a terapia. Perfeito, então, mas esse envolvimento para qualquer terapia, né? Eu já falei em algum dos nossos episódios aqui que os pais são também os terapeutas do filho, né? No momento em que eles participam de fato de todo o processo da melhora, do desenvolvimento dessa criança, entende a necessidade da terapia e aí se envolve nisso tudo também, a gente contar com a ajuda deles em casa é fundamental para o processo evolutivo da terapia e do desenvolvimento da criança. Com certeza, você olhar, né, eu como terapeuta ocupacional, eu vou olhar para a ocupação daquela criança, para o brincar, para as atividades de vida diária. A alimentação é uma atividade de vida diária do ser humano. Perfeito. Todos os dias nós vamos nos alimentar. Nós vamos sentar, nós vamos comer, nós vamos utilizar talheres. Existe todo um passo a passo, de acordo com os marcos do desenvolvimento. Perfeito. Então, a gente vai avaliar, e essa criança está dentro desse processo, ela está vivenciando esse processo, né? E existem muitas nuances dentro desse processo de alimentação. Existe o talher que eu vou usar, como eu como, me dão na minha boca, eu uso o talher, eu como sentado, eu como na sala, eu como na mesa, eu como com o tablet na minha frente, né, com a TV, com o celular. Como é que eu consigo me alimentar? Porque não é só comer o alimento, é toda a cadeia que essa alimentação desenvolve para mim. Né? É a atenção, é o sabor, é os hormônios que são liberados durante uma alimentação de prazer, né? O meu envolvimento com aquele alimento. Quem é que come comigo? A minha mãe senta para comer comigo? Ou ela só come quando eu vou lanchar? Quando ela me leva para lanchar lá na McDonald's? Será que eu vou querer toda vez lanchar lá porque a minha mãe me leva? Porque é algo divertido e em casa eu como sozinho, não corre-corre porque eu tenho 1 milhão de terapias ou então de atividades para fazer durante o meu dia a dia. Como é que tá essa minha rotina? A gente precisa olhar para isso. Verdade. Né? Entender por que a nossa criança não quer se alimentar.
Claro que realmente, de fato, o E tudo carro-chefe isso é é a avaliado, questão. Nath. É Você avaliado. falou uma coisa interessante, até o que que essa criança estava assistindo antes, com o que que ela estava brincando antes de ir para a mesa comer, né? Exatamente. Eu converso muito com os pais sobre essa rotina. Então, eu quero que meu filho fique muito agitado na hora de comer. E o que que ele estava fazendo antes? Ele estava vendo televisão, estava brincando, chutando uma bola, aí eu falo, fulano, vem sentar. Ele vai completamente agitado. Ele vai super agitado, a mente agitada, né? E aí, se é uma criança que já tem um TDAH, que tem um autismo, que já tem ali uma dificuldade para se autorregular, Uhum, né? Então, eu vou precisar olhar para a rotina dessa criança. perfeito. Antes da alimentação dela, vamos fazer o quê? É possível a gente deixar a tela para tal horário, né? Que vai dar um espaço ali de no mínimo meia hora para essa criança se autorregular até ela sentar à mesa, tá? Uhum. Que atividades eu vou desenvolver com ela antes? Eu vou dar atenção para essa criança antes dela se alimentar, porque na hora de comer ela vai querer a minha atenção. Ela Uhum. fica falando o tempo todo, é o momento que ela tem para conversar, para partilhar. Eu tô disposto a ouvir o meu filho nesse momento? Como é que é isso para mim? Então a gente tem que fazer a avaliação da rotina dele, quem tá acompanhando, como é que esse alimento chega à mesa. Porque às vezes a gente quer que a criança coma o pepino cortado. Ela já viu o pepino na íntegra? Ela já fez compras com pepino? Ela já brincou com o pepino? Ela sabe de onde vem o pepino? Uhum. Não. E como é que, se hoje chegar uma coisa do nada, cair no seu prato, assim, falar Que assim, nem olha, bonito é. Isa, exatamente, ela, olha, Isa, come isso aqui, olha, toma, É. mas o que é? Não sei, é um negócio aí que me disseram que é. É. Como aí? Você vai querer saber de onde vem, como foi feito, né? Uhum. Qual é mais ou menos o gosto, mas se essa textura e Uhum. tal, você como adulta causa uma estranheza na hora de experimentar esse alimento. Você É. fica meio desconfiada. E escolhe se você quer ou se você não Sim. quer comer. Quando você vai num país novo, você escolhe quais experiências você vai ter. Nem Eu todas sou as bem difícil de experiências, provar coisas né? novas. Eu também. Eu vim de um processo de seletividade alimentar. Eu fui uma criança seletiva. Ó. Né? Eu comia praticamente só carboidrato por muito tempo. Comia de fruta só banana, só tomava um suco que era laranja. Né? E às vezes, quando os pais vêm com essa ansiedade, eu falei, eu tô aqui, ó. Uhum. Me formei, Eu tô bem. sou mãe de 2, tá tudo bem. Vamos olhar pra Excelente, isso, Nath, né? excelente. Então, assim, a gente tem que ver a questão prática, de fato, É. tá? E aí a gente vai acompanhando, né? Minha mãe gostaria. E depois, assim, com a maturidade, com as experiências que a gente tem na vida, a gente fica mais predisposta É verdade. a experimentar alguma coisa nova, porque a gente já entende da importância daquilo para nossa saúde. Então, E vamos como a nossa devagar. rotina influencia, né? Por Muito. exemplo, eu como salada quando tem salada, até, mas nunca é a minha preferência. Então, assim, na minha casa dificilmente vai ter. Como é que eu vou exigir que meu filho coma salada, brócolis e alface e pepino, se nem sempre isso tem, se não é a minha prioridade também, se ele não me vê comendo? Tudo é um modelo também, É um né? modelo. Nath? E às vezes é até da fase natural. Eu Uhum. digo que o processo de desenvolvimento sensorial, ele é evolutivo também. A gente tem ali a fase sensório-motora da criança, que a Sim. criança conhece o mundo através da Pela- experiência é. sensorial. Verdade. Ela vai ali pelo tato, pela Pela boca, boca, pelo né? barulhinho do brinquedo, né, pela luz do Ou brinquedo. jogar esse brinquedo, ouvir o barulho que ele vai fazer no chão. Exatamente. E a alimentação é o mesmo. Ela vai meio que intuitiva. Ela vai pegando, porque a gente tem aquilo. Mas ele comia brócolis quando ele era bebê. Mas ele comia de aquilo. tudo. Só que o que estava acontecendo? O processo sensorial dele estava ali para experimentar. Não era tão consciente. Agora eu já experimentei, eu já criei aquela memória, aquela gavetinha lá no meu cérebro, e eu já consigo discriminar mais ou menos como é essa textura. E eu já provei que tem outra coisa melhor do que aquela, que eu gosto mais, que me traz mais prazer. E aí eu começo a virar a chave da seletividade normal a partir dos 2 anos de idade. Era essa a minha próxima pergunta. Tipo, com que idade a criança começa a apresentar a seletividade? Isso. A partir dos 2, A partir então? dos 2 anos. Claro que alguns começam ali um pouquinho com 1 ano e meio, porque eu já tenho mais consciência das minhas sensações. O que já é mais prazeroso para mim, o que é mais aversivo para mim. Determinadas texturas, cheiros, cores daquele alimento realmente não me causam tanta felicidade, né? Tanto prazer durante a alimentação. Eu vou ficar mais seletiva. Aí isso também anda
em conjunto com a comunicação. Agora eu já sei me comunicar. Eu já sei dizer não quero. Eu já sei empurrar. Eu já sei apontar, eu quero aquilo. E aí, o que que acontece? Naturalmente, os pais vão aumentar de frequência dentro daquilo que as crianças querem comer. É verdade. Ele adora feijão. Bota feijão para ele todo dia comer. Né? E aí eu começo a me acostumar com aquele paladar, com aquela textura, e experimentar coisas novas fica mais difícil para mim naquele momento do meu desenvolvimento. Nossa, é verdade. Como a gente faz isso mesmo? E às vezes até inconsciente, né? De tipo, ele gostou disso. Eu tô lembrando até dos avós, né? Do mais velho. Trouxe, sei lá, uma fruta nova e ele adorou. Pronto. Na semana que vem umas 10 frutas daquela ali, porque ele gostou, então vamos lá. E a gente acaba realmente exagerando um pouquinho na dose da oferta, né? E assim, o que eu observo também é que os pais, o filho não comer, gera uma ansiedade muito grande, porque é uma necessidade básica. A alimentação é uma necessidade básica, é uma atividade de vida diária. Sim. Todos os dias eu preciso me alimentar. Se eu não me alimentar no inconsciente materno, de avó principalmente, que a criança tem que comer muito, tem que estar fortinho, tem que estar fofinho o tempo todo, né? O meu filho vai adoecer. Então, aciona um botão nas mães que não comer um alerta grande, vai gera uma adoecer. ansiedade, Né? E aí, como é que começa? Eu começo a gerar uma ansiedade durante a rotina da alimentação. Meu filho não tá comendo. Ai, meu Deus, então eu vou botar isso aqui pra ele comer. E hoje eu vou botar isso aqui. Não, porque ele tá... Ai, eu vou conversar. Eu vou olhar todas as informações na internet sobre nutrição, o que eu vou colocar, como é que eu vou preparar isso. E já começa a levar uma atenção pra esse momento também. Fulano, você tem que comer, aí negocia, aí coloca brinquedo, não coloca brinquedo, coloca tela, não vai ter sobremesa. Não vai ter sobremesa, cada um usa a sua estratégia, né? Uns anos atrás, quando a gente não tinha todo esse entendimento de educação, chinela aqui do lado. Não come não, pra você ver. Não come não. Vou contar as colheradas, né? E hoje a gente tem ali aquele momento de ansiedade. E aí, às vezes, eu escuto muito assim, com a babá come tudo, comigo não come nada. É seletivo ou não é? Não é. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali, né? Eu tenho um clientinho que na escola, como ele é integral, a escola, ele come tudo lá, ele tem autismo. Ele come peixe, arroz, feijão, frango, pepino, salada. Na casa dele, ele só come arroz. Não, ele só come farofa, ovo e macarrão. Ele associou a casa dele. Você acha que ele tem seletividade alimentar? O que você acha? Não. Que ele não tem. Eu falei pra mãe dele, você está agora uma dificuldade de frustrar. Você está disposta a começar um processo na sua casa, né? E aí ele não tinha ainda uma equipe multi. E aí eu falei, eu só vou começar a olhar para a alimentação dele quando eu tiver uma psicóloga do lado. Porque aí existe uma questão comportamental envolvida muito maior do que uma questão sensorial envolvida. Perfeito. Porque se ele come diversos outros tipos de texturas, cheiros de outro alimento, mas em casa ele só quer aquilo, é porque ele só come aquilo, só dão isso pra ele tá na zona de conforto dele, né? E aí quando eu não dou, ele chora, então eu prefiro evitar. E aí ele fica lá e come só isso. Então assim, todos esses processos são importantes da gente avaliar para o sucesso de uma intervenção em seletividade alimentar. Não adianta olhar só para o alimento. A gente tem que olhar para a rotina da alimentação. Isso é o mais importante. O alimento, ele é uma parte dessa rotina. Até onde a criança senta, eu observo. Por quê? Existem diversas disfunções sensoriais. E uma delas está ligada ao nosso equilíbrio, ao nosso sistema vestibular. Até a gente chama de insegurança gravitacional, que é quando o meu sistema vestibular é hiperestimulado. Então, qualquer sensação de desequilíbrio ou de desconforto me dá medo. Então, às vezes, coloca a criança numa cadeira alta, que ela não encosta os pés no chão, gera ansiedade, eu não consigo comer, aquilo começa a ficar um pouco mais difícil para mim. E a criança não sabe qualificar isso. Não sabe dizer. Né? Às vezes é uma criança pequena, às vezes é uma criança que ainda não tem uma fala desenvolvida, né? E não consegue ter a consciência do que está acontecendo com ela. Às vezes eu já tive situações relacionadas ao talher. Porque ele era de inox. Uma vez, sabe quando a gente bate no dente e dá um choquezinho? A criança teve essa experiência, ficou aversiva, a gente trocou o talher e aí melhorou muito a questão da alimentação. Tinha medo.
né, de comer. E Sim. assim, são muitas coisas dentro desse processo que a gente precisa avaliar de fato. E às vezes eu preciso chamar também os amigos, psicólogo, olha, vamos junto comigo, porque esse caso aqui a gente vai precisar da família, a gente vai precisar de esquema de reforçamento, a gente vai precisar de uma série de estratégias combinadas à questão alimentar para que a gente consiga vencer a seletividade. Então a gente precisa olhar como um todo para esse processo, e a equipe multi ela é muito importante no desenvolvimento disso. Maravilha. Natália, eu tenho um afilhado de 6 anos e ele tem a seletividade alimentar, ele só come um tipo de comida, tanto na escola, que é integral, quanto em casa também, em qualquer lugar que ele vai, ele se alimenta em vários lugares. Tô passeando no shopping, tô na casa da Dinda, tô em casa, tô na escola, e a comida tem que ser levada, tá? Então ele já foi diagnosticado com a seletividade alimentar. Mas eu fiquei assim, tanto na dúvida, eu queria saber a tua opinião, porque quando ele entrou, ele comia um tipo de comida, que era um macarrão com molho vermelho e carne. E aí, quando ele entrou na escola, essa escola foi trabalhando também, que é uma escola integral, e é uma escola que não permite que leve os alimentos, tá? Então, é a escola que oferta o alimento, e ele adora a escola. E aí, ele começou realmente a tentar provar novos grupos de alimento lá. E aí, desse molho vermelho do macarrão, ele foi pro arroz, feijão. Só que ao invés dele somar esses alimentos, tipo, ele já comia o macarrão, o molho vermelho e a outra carne. Ele só substituiu. Acontece com frequência também. Porque, principalmente dentro do TEA, né, um dos critérios diagnósticos é o comportamento restrito e repetitivo. É um critério diagnóstico. Então, geralmente eu vou substituindo e repetindo comportamentos, né? E a alimentação é uma rotina que eu posso escolher substituir e repetir. Substituir e repetir. A inflexibilidade cognitiva, que vai gerar uma rigidez comportamental, me leva a fazer isso. Então, é uma tendência cerebral a se manter naquela repetição e na substituição daquele comportamento. Então, eu experimentei, criou um padrão ali para mim, esse padrão de alguma forma gerou um conforto ou um prazer, e a minha tendência vai ser o quê? Repetir aquele comportamento, né? É um funcionamento cerebral neurodiverso. Entendi. Por conta disso, a minha tendência cerebral vai puxar o meu comportamento para repetir e fazer de novo e utilizar aquele mesmo alimento. Aí o que a gente vai ter que fazer? Identificando isso, junto com a equipe, a gente vai ter que precisar começar a flexibilizar esse comportamento. E aí eu sempre falo para os pais o seguinte: flexibilizar um comportamento é fazer a criança experimentar, fazer a criança mudar. Ela não começa só na alimentação, começa no brincar, começa no experimentar experiências novas de vida, né? É ir a um lugar novo, é brincar de uma forma diferente. Então, muitas das vezes, o tratamento, a terapia alimentar de seletividade, ela começa antes. De outras coisas. Eu tenho um clientinho que a gente começa brincando. Antes ele queria brincar sempre do mesmo jeito, eu queria sempre... E vamos experimentar coisas novas. Então, não, hoje a gente vai fazer isso, vamos... Um belo dia ele chegou na casa dele, experimentou um alimento novo. A mãe dele disse: Natália, ele começou a comer isso. Tu trabalhou isso? Não. Eu tô trabalhando ainda o experimentar coisas novas na vida, o se permitir experimentar. Brinquedos, jogos, experiências, sensações diferentes no ambiente. E isso me torna mais aberto para que eu possa experimentar novos alimentos também. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, porque nós somos assim, né? Geralmente, a gente tende a repetir alguns padrões. Tem pessoas que são mais difíceis de experimentar coisas novas, né? Eu vim de uma seletividade. Eu analiso muito antes de experimentar um alimento novo. Nem sempre eu me permito. Às vezes eu fico meio... eu tenho uma grande desculpa de dizer que eu tenho um paladar infantil. Uma grande desculpa de... Não, é que meu paladar é infantil e tudo. Eu já escutei várias vezes né? Isso também. E aí a gente vai ali. E dentro dos critérios avaliativos, ele não entrou no TEA. Mas ele foi diagnosticado com um transtorno sensorial. Isso.
né? E a gente vai falar do tratamento depois, que eu quero entender melhor, mas realmente essa flexibilidade, eu acredito que precisa ser realmente trabalhada e em equipe, né, Nath? Em Exatamente. equipe, perfeito. E vamos falar, essa pergunta aqui é maravilhosa. Papai e mamãe que está ali nos assistindo, titio, titia, vovô, vovó. É importante que tenha os mais velhos também. Manda aí pro vovô, pra vovó, pros mais velhos que estão sempre ali. É frescura, deixa ele com fome, pra ver se não come. Ih, vem Não é? polêmica aí, vem Olha essa polêmica aí, vamos lá. frase, mas que a mãe que tá estressada com um filho que não come, que tá começando ali a ter essa seletividade mais preocupante, mais alarmante, te dando sinais, né? E aí você começa numa ansiedade, acaba entregando aquilo que você vê que seu filho come, Isso mesmo. né? E aí vem os mais velhos, vem outras pessoas, muitas vezes é essa a opinião. Deixa ele com fome para ver se ele não come, não é? Isso daí é frescura, isso daí é criança mimada, você que tá fazendo à vontade. Então, eu acho assim, Nath, pra gente entender de fato o que é, qual a diferença de uma criança que de fato é seletiva e de uma criança que está tendo preferência por alguns alimentos. Porque eu acho que a gente entender isso daí vai ajudar. Né, sou aqui uma que eu quero entender, porque é completamente diferente a alimentação dos meus filhos em casa, dos dois, a preferência dos dois, enfim. Mas entender o que é alarmante, o que é uma seletividade, do que é uma preferência, é importantíssimo pra gente, nós mães, né? Vamos lá. Preferência, por exemplo, eu não gosto de arroz, né? Eu tenho uma preferência por macarrão. Isso não quer dizer que pode ser que eu coma muito macarrão, mas uma vez quando eu tiver com fome, tiver só arroz, posso comer um pouco do arroz, menos, né? Mas se eu tenho características fisiológicas diante de uma alimentação, de um alimento, mas quando eu vejo o arroz na minha frente, eu tenho ânsia de vômito, eu fico gelado, eu saio correndo e não aguento chegar perto. Eu falo pra minha mãe que o cheiro, quando ela começa a cozinhar o arroz, me deixa irritado. É completamente diferente o peso e a medida. Entendeu? Uma coisa é eu ter preferências, eu posso gostar mais de um alimento e menos de outro. Outra coisa é eu não conseguir tolerar, de fato, determinados alimentos. Então, isso diferencia uma preferência de uma seletividade, tá? E também a questão da quantidade de alimentos preferenciais, porque eu também não posso não ter preferência por peixe e não comer um grupo inteiro de carne vermelha, por exemplo, né? Ou um grupo inteiro de carnes brancas. Certo. Então, quando essas preferências começam a estar relacionadas a categorias inteiras de alimentos, cores, por exemplo. Eu não posso ter preferência só por alimentos amarelos e comer só alimentos amarelos. Isso não é uma preferência, né? Porque eu restringo e muito a minha alimentação devido a uma preferência, mas a restrição é maior. Então, isso de fato, além das outras questões que eu falei que envolvem a participação social, né? Que envolvem a questão nutricional, né? Perda de peso, perda de estatura, déficit relacionados à atenção, concentração, à aprendizagem, que vem de uma questão nutricional. Então, isso também é importante que eu possa diferenciar ou usar como parâmetro para o desenvolvimento do meu filho e diagnóstico de seletividade ou classificar como uma preferência momentânea dele naquela fase de vida. Ou seja, completamente diferente, né? Quando a gente vê o que eu te falei da Maju, né? Da minha filha. Vai fazer 3 aninhos agora, na semana que vem. E é completamente diferente. O João, ele sempre comeu de tudo, até melhor do que eu, que tenho esse meu paladar infantil. Né? Então, assim, brócolis ele comeu, eu já fiz até um vídeo brincando disso, que tipo, eu tenho que dar o exemplo, né? Porque eu falo, a gente tem que ser modelo, tem que ser exemplo, aí tá eu comendo brócolis. Né? E ele, tipo, adoro brócolis. E a Maria Júlia, ela sempre, por exemplo, eu já tive que levar o feijão pra onde eu viajo, né? Viajei com ela e levo feijão, joga feijão em qualquer coisa, ela vai comer. Mas tem que ter o feijão, tem que ter um tempero que ela conheça. Viajei para um resort uma vez,
E ela tava comendo só o café da manhã, que aí pão, bolo, bolacha, tudo isso ela come maravilhosamente bem. Iogurte, blá, blá. Mas ia pro almoço, botava na boca, acabou. Não sei o que ela estranhava. Acho que podia ser o feijão. Tinha feijão lá, mas bota feijão, não é o tempero, não sei. Ela ia, era uma dose. Ela ficava sem almoçar e isso daí começou a me gerar um estresse numa viagem, né? Que, Você quer enfim, estar descansando. e tal. Então eu dava outra coisa que eu via que ela comia. E aí a nutricionista do resort, maravilhoso, Dom Pedro Laguna em Aquiraz, eu preciso falar também dele, porque a gente faz propaganda de coisa boa, né, mas a nutricionista viu a minha lida ali, né, com a Maria Júlia, e aí ela chegou perto e falou assim, escuta, o que ela come? Porque a gente pode fazer, do jeitinho que ela come, a gente vai preparar com muito carinho. E aí ela me deu um papel, e aqui estava descrito tudo que ela comia, de que forma ela comia, qual era o tempero que usava. Então eu falei na hora, ela come guisadinho de frango com batata, ela adora com esse molhinho, pode botar coentro, pode botar salsinha, pode botar isso, pode botar aquilo. Menina, ela comeu maravilhosamente bem, porque colocou aquele grupo de temperos, disso, daquilo, né, que fazia. Então assim, foi um santo remédio. Só que ela come de tudo. Posso falar que ela é seletiva? Não, né? Então eu entendi agora isso na tua fala. E aí foi aquilo que eu falei também. Ela não excluiu todo o grupo de frutas. E ela tá na fase. E ela tá na fase. Ela tá ainda com tem 2 a idade. Ela tá na idade. Então de começar a ter essas preferências. De começar a ter essas preferências. E aí cada criança vai lidar com as suas armas comportamentais. Se ela observa que você é maleável a isso, ou seja, você leva, isso é importante pra você, e você provê isso pra ela, ela vai exigir isso. Ela vai exigir que toda vez eu leve o feijão. Exatamente. Nessa vez que eu não levei, foi essa crise, mas deu certo depois. Né? Ela não exige brincar na hora que ela quer, quando ela não quer, ela ainda tá aprendendo ainda que ela tem que esperar, ela tá no desenvolvimento das suas questões socioemocionais, ela vai usar também pro alimento. E aí nós, pais, a gente cai, né? Assim, a gente faz aquilo que a gente considera que é menos custoso pra gente. Se eu posso prover isso pra minha filha e eu não quero essa batalha, eu levo o feijão e tá tudo bem. Isso não me gera nada. Eu tive um filho com o Pedro, ele teve múltiplas alergias alimentares. Então, por muitos anos, ele foi muito restrito por uma questão de saúde. Certo. Ele não comia carne vermelha, ele não comia proteína, nada que tivesse proteína do leite, ele não comia nada que tivesse proteína do ovo, conservante, corante. Então, a comida dele era basicamente uma comida quase que vegana. E eu tinha que fazer o pão em casa, tudo, porque ele passava muito mal. E aí, eu ia para todos os lugares com a comidinha dele. Aquilo me gerava um desespero? Não. Eu sabia que eu precisava prover aquilo pra ele. Então, ele ia pros aniversários com a marmita dele. Tinha brigadeiro, coxinha, tudo feito por mim lá em casa, assim. Pela minha secretária também. Porque eu cozinho bem, mas assim, olha. Essa comida muito diferente, eu fiz todos os cursos possíveis. Mas que bom que tu tinha ajuda, né? E ela era bem melhor do que eu. Então, assim, hoje, ele não gosta muito de comer carne vermelha. Ele prefere o peixe. Tem uma explicação. Então, assim, a explicação minha, ele passava muito mal quando ele comia. Então, a relação que ele teve com aquele alimento naquela fase da vida também não foi boa pra ele. E isso contribui para que hoje ele tenha um padrão alimentar diferente. Se tiver 10 brócolis, cenoura, salada, é um tantão de salada e eu tenho que brigar pra ele comer a carne. Pra ele comer o frango. Frango, então, ele não gosta praticamente zero. Agora, peixe, ele come bem, né? A minha filha já é totalmente ao contrário. Eu tenho que negociar pra ela comer um pouquinho de verdinho, que ela chama. Mas mesmo assim, vai ali na negociação. Então, também vai muito da relação, né, que você teve, de como é que isso foi apresentado pra você, de como é que você se acostumou. Então, no caso dela, claramente é uma questão de preferência, muito fácil da gente verificar. Sim. E tudo bem pra você. Se você quer viajar e quer ter paz, quer ter tranquilidade, não quer entrar nesse embate neste momento, faça isso e tenha uma viagem tranquila. E não fica com culpa, porque eu tô fazendo isso pra minha filha, porque eu queria que ela comesse. Ela vai comer.
daqui a um tempinho, Perfeito. né? Mas você vai escolher naquele momento que você tá fora da sua casa, que você tem várias variáveis ali, Tá. de lugar, de tempero, de horário, de rotina, para uma criança pequena que está em regulação ainda emocional e uma série de coisas. Vamos escolher o que a gente vai querer naquele momento. Muitas frutas ela deixou de comer também. Mas eu li, até me corrija se eu tiver, né, lido errado, sei lá, porque a internet a gente, né, muitas vezes ali a gente não sabe a fonte e assim vai. Mas que, por exemplo, eu como muitas frutas. E tem sempre frutas. Isso é um exemplo que ela vê em casa, né? Então, no café da manhã tem sempre uma variedade de frutas. E ela tem comido pouquíssimas frutas. A banana, a uva, a manga, né? E ela deixou de comer praticamente todas as outras. Mas... Vitória, ela come 3 frutas. Tô 3 frutas. Por ela. Parabéns, viu, Maju? Você come 3 frutas. A Nath tá orgulhosa de você. É verdade. E aí, é importante continuar oferecendo? Sempre. A gente tem que oferecer, mas a gente não tem que obrigar. Olha só a tua fala. Eu vou trazer... assim, come, só tentar essa daqui. Sai. Eu vou trazer exatamente pela tua fala. Poxa, minha filha não deixou de comer um monte de fruta, mas ela come uva, ela come, qual foi? Desculpa. 3. Banana e manga, né? Sabe o que acontece? Eu deixo de elogiar as 3 frutas que ela come. E aí a frequência que ela vai comer vai baixar. Verdade. Porque o nosso comportamento ele é mantido por um esquema de reforçamento. Certo? O que mantém o comportamento? O reforço positivo. Perfeito. Certo? Então, assim, filha, que legal que você tá comendo banana, né? Eu fico tão feliz quando você come fruta. Que tal a gente experimentar uma nova agora? Se você gostar, tudo bem. Vamos experimentar? O que a gente faz naturalmente? De novo, banana, fulana. Poxa, olha aqui, tem melão, tem isso aqui, você nunca quer provar. Mas que coisa. Olha a diferença. Do que a gente apresenta para essas crianças. Perfeito. Né? Então a gente tem que começar a mudar a nossa cabeça. A nossa expectativa. Você sabe que uma coisa que eu entendi muito também, Nath, é que a gente. Eu gosto de no café da manhã ter frutas. Acabei de falar isso. Então, assim, porque eu gosto de frutas no café da manhã. Ela não come no café da manhã. Ela come no lanche entre o café e o almoço. Por exemplo, ela gosta da fruta. Ótimo. Então não adianta eu ficar no café da manhã tentando que ela coma fruta. Isso eu já entendi. Exatamente. Né? Então, assim, ela gosta de fruta no lanchinho e tá tudo bem. Isso né? Mesmo. Então, a nossa expectativa também deixa a gente maluca, sabe? Né? Hoje em dia, a criança tem que ter alimentação perfeita, tem que comer muita fruta, muito legumes, seria maravilhoso, né? É o que a gente quer, a nossa expectativa. Mas a gente tem que partir ali para o que está acontecendo no nosso dia a dia e o que hoje essa criança está dando conta com a fase do desenvolvimento dela, com as suas preferências, né, pessoais, dentro do desenvolvimento dela, que tá tudo bem. Maravilhoso, né? Daqui a um tempo ela vai crescer, vai ter outras escolhas e quem sabe vai aumentar ali a sua variabilidade de alimentos. Eu sou super difícil de provar alimentos novos, mas assim, né, em viagem a gente tá sempre... Olha aqui, fala assim, estou aqui, maravilhosa. Maravilhosa. Me formei. Eu tenho 2 filhos, olha, pode escutar, e assim a gente vai, né? Mas é importantíssimo a gente realmente... Foi um start muito grande para mim, enquanto mãe, te ouvir. Fantástico, eu tenho certeza que para vocês também. Então, não esqueçam de compartilhar, de mandar esse vídeo, esse nosso episódio que a gente está fazendo com tanta dedicação, carinho, em trazer, né, a Natália aqui para falar de toda a experiência, expertise dela. Então, a gente pede esse apoio de você não esquecer, de curtir, de compartilhar, porque todo mundo que tem criança em casa, ou tá nessa fase dos 2 anos que tá começando ali e precisa entender se aquilo é algo alerta, se aquilo ali pode ser patológico, se aquilo ali não é, né? E porque acalma o coração da mãe, né? Então manda para as mamães que você conhece, que tem criança pequena em casa ou que precisa entender um pouquinho mais sobre o assunto. Clínica Audionorte Saúde, Clínica Poligastro Endoscopia Avançada, Lenoca Confeitaria e Fest Escova, muito obrigada pela ajuda, por acreditar, pela parceria aqui no Pode Escutar. E vamos lá, e Nath, olha só, quais são os sinais de alerta, sintomas, sinais de alerta que essa mamãe precisa, eu acho melhor eu levar
né, numa equipe de profissionais para avaliar e eu ter uma orientação profissional. Quando é que essa mãe precisa, tipo, ali não é só preferência, aqui pode ter alguma coisa que eu preciso me alertar e ir atrás de uma orientação. Essa preferência começou a ficar muito rígida, começou a aumentar, restringir de fato o número de alimentos e grupos alimentares. Sim, ela está respeitando uma certa característica, uma certa categorização, cores, texturas, temperaturas. Isso é importante, porque às vezes a criança gosta de uma determinada marca, mas ela come as outras, né? Ou ela é diversa na sua textura de alimentos. Mas Perfeito. aquela criança que começou a restringir grupos. Não, eu quero comer só alimentos crocantes. Alimentos com caldo, alimentos fáceis de mastigar. pastosos eu não como. Aí isso já começa, ela tá começando a selecionar, categorizar grupos alimentares. Isso já levanta o meu alerta, né? Ela começou a ficar muito restrita, começou a diminuir o apetite, começou a apresentar comportamentos ansiogênicos diante da alimentação. Não quero comer, né? Quando come, eu apresento aquele alimento, de fato, você observa a criança com ânsia, a criança apresentando choro, irritabilidade durante esse processo de alimentação. Isso são sinais importantes que começam a nos questionar para um possível diagnóstico de seletividade alimentar e a importância de buscar profissionais capacitados para, de fato, avaliar e ajudar essas famílias. Perfeito. E quanto antes procurar, melhor. Muito importante, com certeza. Tá. E, Nath, as consequências, você já até falou aí um pouquinho, crescimento, desenvolvimento, mas eu queria que você listasse de novo as consequências do que traz uma seletividade alimentar para essa criança que muitas vezes não procura tratamento, ou os pais vão falando, não, isso daí é fase, vai passar, mas nunca passa, né? E o que pode... A gente tem um grupo de consequências, por exemplo. Vamos começar pelas questões nutricionais. Então, assim, que é o que mais grita aos olhos, eu acho que é o que mais traz a primeira preocupação dos pais. Fulano tá muito magrinho, só come aquilo, né? Tá apresentando questões de perda de peso, crescimento em estatura, ou seja, déficit ponderal, que é desses dois, é um fator que a gente, né, sabe que é importante, é uma consequência muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Porque essa carência nutricional, ela não vai ter só consequências físicas, ela vai ter consequências mentais, porque a gente precisa de um cérebro bem alimentado para que ele possa aprender, para que ele possa ter atenção, para que ele possa desenvolver aspectos cognitivos. Então, daqui a pouco ela vai ter consequências na questão da escola e aprendizagem dessa criança. Então, a gente está vendo ali a questão nutricional. A questão de desenvolvimento. Como é que está o desenvolvimento dessa atividade de vida diária? Ligado a quê? Mastigação, deglutição, dentição, tá? Uso a questão da independência na hora da alimentação. Ela come com garfo, ela come com a mão, ela come com a colher, ela é dependente na hora dessa alimentação. Como é que tá a relação dela com isso? Com essa rotina alimentar. Aonde ela come, está trazendo prejuízos para essa participação da família durante essa alimentação. Eu não consigo comer com fulano na mesa. Eu tenho que ficar brigando com ele, eu tenho que ficar chamando. Ele come comendo pela casa, né? Eu não consigo fazer ele sentar. Isso, isso está gerando para a rotina familiar? E a questão social. Eu deixo de ir a um aniversário porque eu não como a comida de aniversário. Eu já evito levar a fulana a tal lugar porque eu sei que ela não vai comer. Eu deixo de ir no restaurante que eu gosto porque ela só come aquele alimento daquele lugar, né? Quando ela tá com os amigos, os seus pares convidam para ir numa pizzaria, ela não vai porque ela não come a pizza. Isso gera uma restrição social. Também para a família e para a criança. E aí a gente precisa olhar para todas essas consequências dessa seletividade alimentar e atacar todas essas áreas para que essa criança tenha uma relação saudável com essa rotina que é a alimentação. Perfeito. E Nath, criança que só come assistindo nas telas?
A gente sabe que não é adequado, tá? E aí eu sempre falo assim, cada caso é um caso. Se eu disser assim, tira a tela, mas se eu já tive ganhos com a tela, ele é uma criança super seletiva, super. Uma criança com diagnóstico de autismo, nível 1 de suporte, mas ele é muito seletivo, só come isso. E com a tela, eu consigo negociar isso com ele. Use a tela. A tela é um instrumento, naquele momento, temporário, né? Que ele está sendo usado com um objetivo. Que para um objetivo maior. Mas, não, eu coloco mesmo porque para mim é mais cômodo. Eu deixo, boto o menino lá sentado, boto a tela, ele fica quieto. Eu deixo ele comer e ele se acostumou a comer desse jeito. Aí a gente começa a fazer esse desmame, a orientar. Porque a gente sabe que ali é uma briga de estímulos, né? Se eu quero que a relação com esse alimento seja melhor, eu preciso, então, tirar os distratores que estão em volta para que eu consiga melhorar essa relação. Né? Você precisa saber o que você está comendo, você precisa sentir, saborear, perceber, né? Perceber a textura, o gosto do que você tá, para que você possa exatamente organizar sensorialmente essas sensações e trazer à sua consciência as suas percepções daquilo, tá? Para que você tenha consciência e lá na frente faça escolhas conscientes com relação à sua alimentação. Perfeito. Né? Mas quando eu concorro com a questão da tela, aí que tipo de relação eu tô tendo ali? Mas eu tô numa viagem, ele já tá cansado, eu tô ali. Aí são escolhas. Escolha as suas batalhas. As suas batalhas. Desde que você entenda as consequências, controle o uso, o tempo e saiba o objetivo, você pode usar ali em momentos pontuais. Mas o ideal é que a gente nunca tenha a presença da tela durante a alimentação. Mas aí eu digo, eu sou mãe de 2, eu tô sozinha às vezes. Quando eles eram pequenos, restaurante. Acabou. Toda essa situação a gente sabe. Eu tenho que servir, o menino tem que ficar sentado, eu tô sozinha. E aí a gente tem que organizar ali e entender o momento. Tá preparado para isso. Escolher os momentos mesmo. Mas me veio tanta coisa na cabeça agora, sabe, Nath, com a tua fala, que realmente, assim, eu me pego muitas vezes eu comendo e resolvendo muita coisa aqui no meu celular. Não é? Tipo, tudo é imediatista, o WhatsApp é imediatista. Então, se você estiver olhando a mensagem que está chegando, você vai querer responder. Isso é automático. Então, às vezes, eu tô aqui comendo também, e aí eu percebi que eu também não saboreei, que eu também não percebi muito a quantidade, às vezes, do que eu tô comendo, né, o sabor daquilo, enfim, porque eu tô com a minha atenção voltada para outra coisa. Imagina uma criança que tá ainda nesse desenvolvimento, ou enfrentando essa seletividade, ou uma preferência alimentar. Então, a gente não pode ter exageros e a gente pode, se sempre almoça ou tem a gente como modelo, se ele me vê também eu no meu celular, por que ele não vai pedir o dele? Então, tudo tem que ser ponderado mesmo e ver os objetivos, né? Eu tenho maternidade real, eu sou terapeuta real. Eu olho para aquela família e eu falo assim, olha, você não vai dar conta de tirar a tela agora. Então, a gente não vai começar por aí. Tira isso da tua cabeça agora. Sim. Vamos continuar, vamos mudar aqui, depois a gente vai para esse passo, depois a gente tira a tela, depois a gente faz isso. Porque também mudanças abruptas é muito difícil para a família conseguir. Com Porque certeza. nós, terapeutas, a gente lida 50 minutos com a criança numa sessão. A família lida de 23 horas e 10 minutos do dia. Entendeu? Então, assim, essa mãe, ela chega cansada, esse pai chega cansado, né? A babá tá ali porque a criança tem que sair daqui a 10 minutos para ir para uma terapia. Se ela não comer, ela vai sem comer. Então, assim, a gente tem que dosar e tem que entender o que tá acontecendo. Às vezes eu falo pros pais, Natália, mas ele tem que comer rápido. Quem escolheu botar o balé 2 horas da tarde? Foi você? Foi ele? Ele que tem 3 anos, que sabe que 2 horas da tarde ele tem que comer rápido, porque você tem que levar, porque você vai pro trabalho. Não é ele que tem que ter a consciência dessa rotina. É o adulto que escolhe isso pro seu filho. Né? E às vezes acelera também a rotina de alimentação da criança, pressiona a criança para comer, e aí eu preciso facilitar aquele processo, e aí eu dou o que ela come naquela hora. Ela precisa comer em 15 minutos.
Eu não vou poder sentar ali, ter aquele tempo para desacelerar a cabecinha dela, para apresentar aquele alimento. O que nós vamos comer hoje? O que tem à mesa? Você já viu? Vamos ver com a mamãe, vamos provar. Olha, a mamãe adora essa comida, isso aqui é muito gostoso. Pega, filha, veja o que tem. Bora ver lá na panela. Vamos ver isso aqui. A gente não tem tempo de fazer isso. Quantas vezes a gente faz isso? A gente não faz isso. É verdade. No episódio passado, a gente falou sobre sobrecarga materna e sobre a falta de paciência. Não é verdade? Tipo, a gente precisa ter paciência para tudo isso. Se você não estiver bem, minha amiga, você não vai ter essa paciência aí de vem cá, filha, olha o que tem à mesa, né? Vamos fazer isso. Olha, a mamãe adora. E hoje a gente Então, conta com a rede de vamos apoio. Vamos cuidar. pensar, a rede de apoio são duas hoje, na maioria das vezes. Uma babá ou uma avó. É. E a avó, eu não julgo as avós, tá, gente? Porque a avó é a avó, né? É claro que a gente orienta, tem vós que são super parceiras, mas assim, ela ali tem os recursos dela, entendeu? Então ela vai dar o que ele quer, vai ter mais dificuldade de dizer o não, e às vezes a babá Pega, o meu pai tem entra em que casa com um facilitar. pote de Nutella, mano. Meu A Deus. babá pai. quer facilitar a rotina dela. O que é mais fácil para ela ali naquele momento, porque ela tem que dar conta da rotina daquela criança, da rotina da casa, de fazer a coisa acontecer também. Então a gente tem ali uma dependência, na maioria das vezes, dos nossos cuidadores, né? Que tem as suas limitações também. Então a gente tem que olhar para essa rotina. Às vezes eu falo para os pais: tira ele dessa atividade. A gente quer mudar essa rotina alimentar, então vamos tirar um pouco ele disso. Depois você investe nisso. O que é mais importante agora? Tratar a seletividade alimentar do seu filho? Ou que ele fazer uma aula particular disso aqui, porque você acha que ele precisa ser estimulado assim. Onde é que está o peso disso? Onde a gente vai colocar o peso do que realmente traz um certo prejuízo para você ou não? Então a gente vai olhar também para isso. É muita coisa para ser avaliada, para ser ponderada, né? E uma das formas dos pais ajudar, então, essa criança em casa, Nath, é sempre oferecer, é sempre mostrar, é mudar essa rotina. É isso que você falaria? Existem várias formas da gente melhorar a relação dos nossos filhos com o alimento deles. Uma delas é, claro, a presença desse alimento com maior frequência na vida dessa criança. Não só no prato, mas na vida, no brincar dessa criança. Eu posso usar uma laranja, eu posso cortar a laranja e sabia que ela pode virar um carimbo? Se eu jogar tinta guache e fizer assim e fazer carimbo no papel, ela vira um carimbo. E eu tô brincando, eu tô sentindo o cheiro da laranja? Sim, porque não tem um lugar que a gente não corte uma laranja que a gente não sinta aquele cheiro dentro, né? Então eu tô trabalhando ali a questão de uma acomodação olfativa daquele alimento, sim. Quando eu pego na laranja para usar, para carimbar com a tinta guache, eu tô sentindo a textura, né? Se antes de virar lá, botar a tinta, falam, mas é muito gostoso, sabia que quando eu era criança eu adorava provar e comer essa laranja, e depois bora brincar com ela, eu corto um outro para você transformar nisso. Eu já tô contando uma história, tô me conectando com aquele alimento na frente do meu filho, eu tô brincando. Bora dar pra boneca, dá pra ela comer, coloca no carrinho pra ele transportar, vamos levar pra feira. Legal. E brinca. Então isso tá virando parte da rotina dessa criança, esses alimentos. Sabia que mesmo que seja na brincadeira. Mesmo que seja na brincadeira. Aquele dia que a gente brincou, não foi, filho? Foi tão legal com a laranja. Hoje a mamãe vai comer uma laranja de lanche. Olha só. A gente tá aqui assistindo o filme. Bora cortar uma laranja comigo? Eu vou comer. Você quer? É totalmente diferente dizer, você me tem que comer laranja. Olha, fulano, tá aqui a laranja pra você comer. Come laranja. Vamos lá, tem que aumentar a fruta. Porque esse menino não come fruta, porque é uma perspectiva completamente diferente. Então, a primeira coisa que você pode fazer é aumentar a frequência daquele alimento na vida do seu filho de uma forma lúdica. Sabe como o João comeu tangerina? Vou até dar essa dica também, você deu essa dica do carimbo, eu achei sensacional. Eu fiz uma brincadeira assim, Nath. Eu peguei vários legumes e frutas, tangerina, maçã, peguei pepino, peguei cenoura, peguei abacaxi, e eu peguei, por exemplo, eu peguei a laranja, coloquei ela aqui e marquei ela no papel, tá? Fiz a forma dela no papel. Peguei a cenoura, coloquei aqui, desenhei a sombra dela, né, no papel, aí fiz o contorno dela, e aí depois eu tentei pintar da mesma cor, desenhei aquela fruta, aquele legume, né, vários deles, e coloquei todos eles numa cesta e coloquei os desenhos aqui. E aí a gente ia pegando e associando aquele desenho, aquele contorno dele.
aqui, onde tá a cenoura? Onde é que tá isso daqui? Aí meu filho tinha que pegar e colocar. E isso a gente fez com vários legumes e frutas que tinha lá em casa. Foram 2 papéis grandes. Eu acho que eu vou até voltar esse vídeo e vou repostar ele pra vocês verem. É sensacional. E aí tinha a tangerina. E aí ele acertou. Aí eu peguei a tangerina e falei assim, essa tangerina é muito legal de descascar. E ela é muito fácil. Quer ver? Pega, filho, eu vou tirar aqui e você faz o resto. E aí ele aceitou. Isso. Descascou. Né? Eu falei assim, é muito cheirosa. Aí ele cheirou. E aí eu falei, você quer provar? Aí ele quer. E aí ele provou a tangerina e natural. come até hoje. E foi muito legal. Gostoso. Muito legal. Né? Realmente uma atividade que foi bem bacana. Uma outra dica é, se o seu filho é muito seletivo, você não pode querer mudar de um padrão A para um padrão B de uma forma brusca. Por exemplo, ele come crocante e eu quero que ele coma pastoso e ele vai sair do crocante para o pastoso assim. Uhum. Não. A gente tem que fazer ele variar até a textura ou a forma do próprio alimento que ele come. Por exemplo, eles amam batata frita, na maioria, tá? Uhum. Crocância é o que tá no topo das preferências da seletividade alimentar. Adoro batata frita. Come batata frita em palito, batata frita em rodela. É diferente. Oferece em rodela, oferece palito, oferece em forma de smile, oferece em forma de estrela, Legal. compra. Porque eu estou variando um mesmo padrão com algo que eu sei que ele gosta. É. Isso é uma forma da gente começar a quebrar e a melhorar Que dica legal, né? Entendeu? Então, assim, se ele gosta de arroz, bota corante no arroz, é arroz vermelho, é arroz branco, é tal. Ele começa a perceber, olha, experimentar coisas diferentes daquela coisa que eu como é muito legal. Depois vamos experimentar um arroz mais molhado? Depois e tal. Então, você vai aproximando a criança a partir do que ela já come, né, pra preparar as possibilidades de experimentação. Isso é uma dica muito boa. Fantástico. Entendeu? Porque às vezes a gente quer sair do crocante pra sopa. É difícil. Com certeza. Né? É a gente sair do sedentarismo pra maratona de 10 quilômetros. Ninguém consegue. Sensacional. Né? É a mesma coisa que você pedir. Olha essa resiliência. Vamos lá, meu filho, olha lá. Vamos trabalhar essa expectativa aí. Sensacional. E, Nath, quando tem, né, a seletividade mesmo, diagnosticada, ela é para a vida toda ou ela tem um tempo aí de duração? Olha, geralmente ela é para a vida toda, tá? O que a gente consegue é uma melhoria nesses padrões e deixar esses padrões cada vez mais funcionais, tá? Se for no caso do desenvolvimento de pessoas com desenvolvimento neurotípico, principalmente aí falando TEA, né? Como são padrões mais rígidos e que envolvem outras questões que são barreiras para esse processo, quando a gente consegue ganhos funcionais diante daquilo que ele apresentava, se era uma barreira mais social, se era uma barreira de déficit ponderal, se era aquilo, quando eu atinjo aquele patamar, eu dou alta para essa criança. Mesmo que ele coma 3 frutas. Porque assim, se ele comia 0 frutas, ou se ele só comia uma, e agora ele ampliou 3, ele já come mais grupos. Ah, mas ele não gosta de todas as frutas, mas ele come 3. Consegue viver com isso? Vida que segue. Vá ser feliz. Com a maturidade, com a sua experiência, com outras coisas, possa ser que ele melhore esse padrão e possa ser que ele viva com um paladar infantil. E tá tudo bem, porque a gente, às vezes, no processo terapêutico, a gente quer transformar as crianças perfeitas. É assim, é porque Mestre ele tá dos na magos terapia, da alimentação. porque ele tem que ter a melhor coordenação motora, porque ele tem que ter a coordenação motora igual das outras crianças. Se ele consegue viver bem com as suas, com o seu desenvolvimento, pra mim já é o suficiente. Porque não é todo mundo que dança bem, não é todo mundo que corta bem, não é todo mundo que come todos os alimentos, mas eu tenho outras coisas que eu faço muito bem e eu consigo ver bem com isso. Vá ser feliz. Bota uma carga gigantesca em cima de uma criança pequena. Eu fico assustada às vezes. Mas a coordenação dele, porque ele não corta direito, ele já corta o papel. Ele tem 5 anos. Ele corta ali, ele já consegue resolver o probleminha dele da escola. Não é agradeça, mas eu parabenizo o que ele já faz. Que ele já enfrentou todo um processo para estar ali. Processo de alimentação do mesmo jeito. Vamos parabenizar, ele come 3 frutas. Que maravilha! Que coisa boa! Ele come fruta, tem criança que não come nenhuma fruta.
Sim. Né? Tem criança que não come nenhum grupo de proteína. Então, assim, é uma discrepância muito grande, de fato, nas expectativas. E a primeira coisa que eu faço logo é dizer, senta aqui, vamos conversar. É Avaliei, hora da importantíssimo. devolutiva. Aham. Isso aqui é para terapia, isso aqui não é, isso aqui é agora, isso aqui não é agora, isso aqui só depois. Perfeito. E aí a gente vai andando com o que. Eu dei alta para essa criança, eu falei essa semana, eu falei pra mãe dela. Ela disse: "Ah, por que isso, por que aquilo?" Tá impactando? Avaliei que não tá. Ela tá bem no consultório, tá bem na escola, tá bem nisso e tal, tal, tal. Deixa ela viver. Vamos ver. É, Deixa ela viver. com que você já conseguiu, tipo, ela já come 3 frutas, aumentou o grupo alimentar, então isso daí já. Ok. Ok. Entendeu? Ela não gosta muito de arroz. Mas ela come macarrão, come feijão, come carne, come frango. Tá ótimo. É, Come 3 frutas, tudo bem. sim. Come vegetais. Ai, Nata, mas ela não gosta de arroz. Então, quando Tudo você atinge bem. isso na terapia, você já. Opa, tá maravilhoso. Sim, sim. Beleza. A gente consegue observar uma consistência, uma melhora nos padrões, nessa criança melhora a participação, experimentação, tá tudo bem, a gente dá alta, porque é um custo muito alto, Uhum. né, para essa família também e para essa criança também, muitas expectativas. Então eu gosto muito de trazer a realidade. Vamos junto comigo pensar. Eu chamo as famílias, pensa junto comigo. A gente já conseguiu isso, ela tá aqui. Todas as crianças da idade dele tem um desenvolvimento muito diferente do que ela tá apresentando para estar ali onde ela tá? Não. Então, ela tá junto com os pares dela. Vai ser feliz. Algum outro momento pode ser que ela retorne à terapia. Por outros objetivos, ou então porque ela piora um pouco o seu padrão alimentar, por várias questões. É multifatorial. Pode ter sido o nascimento de um irmão, pode ter sido uma outra relação. Então, a gente vai avaliar e a gente vai ver se é necessário ou não. Mas, né, Perfeito. na maioria das vezes, o padrão da seletividade permanece, ele melhora muito, mas provavelmente ela vai ser mais seletiva do que uma outra pessoa que não. Entendi. Para alguns grupos alimentares. Perfeito. E Nath, o tratamento, ele é através da integração sensorial? Sim. Na maioria das vezes, sim, porque a maioria das causas são sensoriais. Então, assim, provavelmente ele vai perpassar por uma terapia de integração sensorial, para que a gente consiga melhorar esse processamento, né, e fazer com que essa criança tenha uma relação melhor com as texturas, com o cheiro, né, com todas as questões sensoriais que envolvem aquele alimento. Mas o TO vai olhar para todas as questões que eu já falei aqui e a equipe multi também. Então, a gente vai acompanhar, mas na maioria das vezes a gente vai utilizar também a abordagem de integração sensorial para melhorar. Não quer dizer que seja a única abordagem eficaz, tá? Tem terapeutas ocupacionais que trabalham direto com terapia alimentar, que não utilizam, que tem outras técnicas como dessensibilização, como outras questões envolvidas que têm resultados. Isso vai partir da avaliação mesmo do profissional e vai dizer, não, eu tô percebendo que o processamento sensorial dele é disfuncional. Por quê? Porque ele apresenta dificuldade para textura de alimento, mas ele também não se dá bem com texturas no tato, mas ele também apresenta hipersensibilidade auditiva, ele apresenta hipersensibilidade vestibular, é um combo de um processamento sensorial que eu vou melhorar no geral e vai ter repercussões também na alimentação. Então, quando eu melhoro esse processamento sensorial, eu passo, na maioria das vezes, para terapia alimentar direto. Porque eu preparei esse organismo sensorialmente para que ele estivesse mais predisposto a melhorar a experimentação, a melhorar a relação dele com aquelas texturas e com as características sensoriais da alimentação. Tá? Quando eu vejo que há uma disfunção ali presente. Quando eu vejo que há algo puramente comportamental, a gente vai trabalhar o comportamento alimentar. Sim. E aí é diferente. Tem várias abordagens, então, e aí vai depender da avaliação e da causa, né? Exatamente. Que maravilhoso te ouvir essa noite. Nossa, quanta coisa boa. Eu que tô amando esse momento Foi aqui. Sensacional. Você ainda nem viu que já passou 1h30 da gente falando aqui. Que maravilhoso. Muito bom, muito bom. E a nossa próxima pauta vai ser integração sensorial. Opa. Sabe que pedem muito também, Nath? Desfraude. Tanto para quem tem
o espectro autista envolvido, quanto não, No geral, né? Já foi também um pedido aí da nossa audiência, foi o desfraude, e eu acho importantíssimo a gente entender mais sobre a integração sensorial, levar mais. Então, assim, Nath já vem mais 2 vezes aqui, a gente já vai agendar. Poxa, adoro. Eu vou estar aqui com vocês com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Foi esclarecedor, foi sensacional. A gente já queria essa pauta há bastante tempo e eu fiquei muito feliz de tanta expertise e tanto conhecimento compartilhado nessa noite. Obrigada. Eu que agradeço. Assim, esses espaços realmente eles são necessários para que a população, a comunidade, né, tenha informação acessível em que é um podcast desse que eles assistem que vai virar uma chave e pode mudar a vida de uma criança, né, e de uma família, porque a família toda é afetada pela seletividade alimentar. Com certeza. Então, eu que agradeço a oportunidade, espero novos momentos para que a gente possa falar também sobre outros assuntos, porque é muito gostoso para mim estar aqui compartilhando essa experiência com vocês também. Obrigada. Maravilhoso, gostaram? Não esquece de compartilhar, de curtir, de nos ajudar a fazer com que esses episódios que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor, dedicação, cheguem em quem precisa virar essa chave aí. A gente nunca sabe quem a gente está ajudando. Então é por isso que assim, a gente faz com muito amor e dedicação e pede a sua ajuda também. Até o próximo episódio. Tchau. Yeah!